você, por favor, coloque para gravar. Então, mais um Café Panera, o café de número 71. A gente nunca achou que ia chegar a 71 cafés, acho que logo a gente chegar a 100. Hoje a gente tem a honra de receber o Fábio Mortara. Ele é presidente da Two Sides Brasil e da Two Sides América Latina. O interessante do Fábio é que ele consegue o tempo todo nos convencer e batalhar muito pelo papel e demonstrar a importância do papel e que ele não é o grande vilão da história, pelo contrário, né? E o Fábio vem nos apresentar hoje uma pesquisa que foi feita de tendências, né, Fábio? Da Trend Tracker Survey, o que a pesquisa de mercado da Two Sides nos mostra. E aí ele vai começar contando, né, Fábio, sobre essa pesquisa, por favor. Para nós é uma honra. Muito obrigada em nome da ANER. E eu espero de fato que seja bem enriquecedor o que você vai nos contar, como sempre foi. Muito obrigado, Regina, muito obrigado, Aner, muito obrigado a todos que estão aqui com a gente. É uma honra muito grande. Two Sides tem feito esse esforço já bianualmente ou bienalmente de fazer enfim, essa pesquisa que é mundial. Enquanto eu falo, eu vou já compartilhando a tela. E ela traz dados que muitos deles não são favoráveis, mas a gente achou melhor fazer essa divulgação, quer dizer, contar o desafio que a cadeia produtiva tem com relação ao que a gente descobriu, né? Eu vou trazer um ou dois slides só para relembrar o que é Two Sides e depois a gente vai falar da pesquisa, né? E ela tem esse nome, enfim, metidinho, chiquinho, porque é exatamente uma pesquisa para medir tendências, né? Por isso que uma pesquisa para exatamente ver o trend, qual é a tendência que existe, né? A gente, enfim, rapidamente sobre Two Sides. Two Sides nasceu em 2008, depois enfim, do setor apanhar muito, o setor, através da CEP, a Confederação Europeia, criou Two Sides em 2008, com base na Inglaterra, para duas coisas: para combater o greenwashing, né? Que é o uso do verde de forma equivocada, errônea, às vezes, muitas vezes mal intencionada, né? Hoje em dia até vai para os tribunais, né? Regina, na Europa, por exemplo, Shell, Hillman Marcos e outras estão discutindo a questão de greenwashing em tribunais, é uma coisa muito séria. No Brasil ainda isso demora um pouco, e a gente tem sido perseverante e conseguido bastante sucesso nisso. E, de outro lado, promover o papel, comunicação impressa, livros, jornais, revistas, embalagens de papel, cartão e papelão, mostrando os seus encantos de sustentabilidade, de reciclabilidade, etc. Nós estamos em 5 continentes, lançados no Brasil em 14, o ano que vem fazemos 10 aninhos de Brasil, e na América Latina em junho. Sobre o Trend Tracker Survey, é uma pesquisa que a gente faz com a Toluna, que é uma respeitada, enfim, agência de pesquisa europeia, acho que até a base é britânica também. É feita em 16 países, com 10.250 consumidores. A Trend Tracker foi feita esse ano em todos esses países que vocês estão vendo. Eu destaco Argentina, Chile e Paraguai, pela primeira vez. No Paraguai foi feito com a Nauta, uma empresa local, não tinha Toluna, e no Brasil com a Toluna, né? A gente procurou medir hábitos de leitura, e é claro que é nesse ponto que a gente vai concentrar mais o nosso foco hoje. Percepções ambientais, também vamos falar disso. Depois, preferências de embalagem, atitudes em relação aos produtos, enfim, com relação aos produtos de higiene. A gente tem isso tudo no nosso relatório compacto, que está no site de Tussize, www.tussize.org.br. A pesquisa no Brasil, Mário, foi feita com 1.000 participantes, com idades entre 18 e 65 anos ou mais. Participaram meio a meio, mulheres e homens, com essas faixas etárias que estão aqui, que, segundo a Toluna, refletem as faixas etárias dos brasileiros. Foram 20 perguntas, todas super subdivididas, e ela começou a ser publicada, foi feita esse ano em janeiro, até o comecinho de fevereiro, e passou a ser, depois de tabulada e organizada, publicada mundialmente a partir de maio de 2023. Essa pesquisa deve ser atualizada em 2025. Vamos aos resultados. Hábitos de leitura.
E aí a busca é entender as preferências do consumidor em relação à leitura, publicidade e comunicação digital, né? E aqui já tem uma primeira pergunta. Como você prefere ler ou receber, né? E aí você passa por exames médicos, hospitalares, o verdinho é o impresso, né? Declarações fiscais e impostos, menos preferência pelo impresso, contas, extratos, menos ainda de preferência pelo impresso, publicidade, aí um alerta para o pessoal de mala direta, marketing direto, impresso, né? Só 9% dos brasileiros disseram gostar de receber publicidade impressa, né? Catálogos de produtos, isso sobe um pouco, né, para 21%. No livro, existe uma situação muito consolidada, de fato, o e-book no Brasil tem uma fatia muito pequena no mercado, acho que, salvo engano, é 6%, né? Então, a preferência pelo impresso é muito grande, né? Nas revistas, aí um sinal de alerta, mas ainda uma preferência, Regina, razoável por revistas impressas. Então, 35% dos brasileiros pesquisados preferem ler no impresso a revista. Isso também pode ser até um indicador de por que algumas revistas, você citou outro dia que a revista Elle vai voltar a ser impressa, não é? E no caso dos jornais, um alerta maior ainda, só 14% dos pesquisados declarou a sua preferência pelo impresso, né? Vamos ver como é que isso, para três categorias, se compara com a América do Norte e Europa. E essa é a vantagem de Trend Tracker. Ela é feita com as mesmas perguntas nos três continentes, né? Então, para livros, você tem na América do Norte, que é a primeira barra, uma preferência menor do que a Europa e que é muito parecida com a do Brasil, né? Substancialmente menor nos Estados Unidos. E aí a América do Norte acho que foi feita esse ano só nos Estados Unidos, né? Nas revistas, você tem um certo equilíbrio entre a Europa, Estados Unidos e o Brasil, destoa muitíssimo, né? Que será que a gente está fazendo que a gente, enfim, tem essa despreferência, né? Ou uma preferência muito menor pela revista impressa, né? E nos jornais e notícias, aí uma diferença brutal e, para nossa surpresa, não tanto até, os Estados Unidos, quando a gente fala América do Norte, eu repito, é Estados Unidos, tem 34% aí de preferência pelo impresso, com 31 na Europa e 14 apenas no Brasil, né? Então, esse é um dos slides que mais chama atenção, vale a pena a gente refletir, né? Seguindo com o Trend Tracker Survey de Two Sides, a gente tem as preferências e atitudes em relação à leitura de notícias e comunicação impressa, né? Quer dizer, a pesquisa procura descobrir como é que as pessoas querem receber as suas notícias, né? Uma primeira notícia boa, se tiver gente aqui também da NJ, talvez tenha, é de que as pessoas, 36% das pessoas ficariam definitivamente preocupadas se os jornais impressos desaparecessem, né? Por outro lado, 73% das pessoas concordam com a ideia de que no futuro pretendem ler mais notícias online, né? Esse é um alerta muito grande também para nós. Por outro lado, 24% das pessoas confiam mais nas notícias de jornais impressos do que quando estão online e 29% compreendem melhor as notícias impressas com relação às notícias online, né? Preferências de atitudes em relação à leitura, notícias e comunicação impressa, a continuação do slide anterior, né? Quanto você concorda com essas afirmações, o verdinho, de novo, é o concordo, né? Esse é um primeiro alerta, esse é mais para as operadoras digitais e para as gigantes da Califórnia, de que as pessoas, 72% dos brasileiros estão cada vez mais preocupados com o risco das informações pessoais mantidas eletronicamente serem hackeadas, né? 54% dos brasileiros estão preocupados com o uso excessivo de dispositivos eletrônicos que podem prejudicar a sua saúde, né? 29% dos brasileiros reconhecem uma sobrecarga digital, né? Oportunidade, de novo, para o impresso, né? Que é relaxante, que, enfim, você foca e tudo mais. E, por último, 70% das pessoas entrevistadas reconhecem que gastam muito tempo nos dispositivos eletrônicos. Martins, é um número extremamente importante. Ainda com preferência com relação à publicidade,
e concordar, indiferente ou discordar, nós descobrimos que 36% dos brasileiros, dos entrevistados, não presta atenção em mala direta que vem pelo correio. E 30% não presta atenção também nos anúncios que vêm em revistas e jornais impressos. Então, esses números nos surpreenderam e são um alerta para que a gente possa, enfim, fazer, rever muito os conceitos, né, que existem com relação a essa mídia. Né? Não presta atenção na maioria dos anúncios online, em compensação, são 39%, tá certo? Quer dizer, a questão da comunicação e da propaganda precisa ser muito bem pensada. Né? E pessoas que não têm um pinto de carro. Eu faço 39% das pessoas fazem o possível para bloquear ou evitar anúncios online. E aí, mais dois alertas, dois desafios, dois red lights que tem aí. O confiar mais em anúncios que vejo impressos e em jornais e revistas do que os anúncios online. Você tem quase enfim, uma indiferença, e de outro lado, 51% das pessoas discordam, né? Ou seja, não confiam necessariamente mais em anúncios impressos, e também 51% das pessoas confiam mais em propagandas, ou melhor, não confiam em propagandas enviadas por correio, folhetos, panfletos, do que em publicidade online. São alertas importantes. Eu sigo aqui, né, Regina, e depois a gente abre para perguntas e comentários no final, né? Preferências e atitudes em relação à publicidade. Quanto você concorda com as seguintes afirmações? Aqui você tem uma série de pontos, eu vou passar bem rápido, comparando aqueles pontos que a gente viu anteriormente, de novo, com Estados Unidos e Europa. Né? Europa é a média dos 8 países pesquisados. Né? Grandes economias foram incluídas, como Inglaterra, Alemanha, França, Itália, enfim, essa é a média europeia, né? Países nórdicos. Não presta atenção à maioria dos anúncios que recebam mais ou menos equilibrado. No Brasil, você tem menos atenção do que os europeus e americanos. Não presta atenção aos anúncios que vejam em revistas e jornais impressos. Você tem enfim, uma distoância muito grande, né, entre o Brasil e os outros dois continentes envolvidos. Na questão dos anúncios online, também você tem enfim, europeus e americanos prestando muito menos atenção, né? E a questão de bloqueio para anúncios online, você tem uma preferência por isso muito maior dos Estados Unidos, com 55%, Europa 51%, e o Brasil com 39%. Né? E a confiança nos anúncios impressos é muito maior nos Estados Unidos, bastante menor na Europa e ainda menor no Brasil. O que será que acontece? É a pergunta que cabe. Né? E a confiança em propagandas enviadas pelo correio, mala direta, panfletos e online, muito maior nos Estados Unidos. Aliás, numa conferência recente, ontem, no conference call com os ingleses, uma conferência desse mês que passou, da Federação Mundial dos Fabricantes de Envelopes, enquanto você tem um declínio de uso de envelopes nos vários continentes, nos Estados Unidos, a mala direta impressa tem se mantido muito estável. Né? Isso é uma coisa também interessante descobrir por que isso acontece. Um pouquinho de própolis, percepções ambientais, entendendo as atitudes do consumidor em relação ao meio ambiente. Na sua opinião, como ecológico é receber extratos e faturas digitais? 58% das pessoas acham que o 5 é o mais ecológico, ou seja, uma preferência pelo digital. Né? Na fatura pelo correio, pouca preferência. Na revista, em um dispositivo eletrônico, 48% acham que é mais ecológico. Na revista impressa, só 9% acham que é mais ecológico. Então, aí é um desafio, principalmente do site, Love Paper, de mudar a percepção das pessoas. Né? Ler um livro em dispositivo eletrônico, 47% acham que é mais ecológico. Não há dados que justifiquem isso. E só 6% das pessoas acham
que é menos ecológico, né? Então, isso aí é um desafio muito grande, principalmente para toda a cadeia produtiva, mas principalmente para nós, né? Na questão do jornal em dispositivo eletrônico, a penúltima linha, 54% dos brasileiros acham que é mais ecológico ler em dispositivo eletrônico, e no jornal impresso só 6%, ou seja, as pessoas, mesmo sem ter dados, têm sempre uma impressão que a gente precisa explicar melhor, que a gente precisa levar conteúdos que mostrem a maravilhosa pegada sustentável ambiental do papel, né? Na sua opinião, até que ponto as diferentes formas de publicidade e marketing são ecologicamente corretas, né? Aí a gente vai mais ou menos rápido, isso é parecido com o que a gente já viu, e eu vou direto nos dois pontos aqui da parte de baixo desse slide, que é a questão da publicidade digital, né? Que todos consideram mais ecológica, e o e-mail marketing também mais ecológico, quando, na verdade, tem uma série de dados que mostram que existe uma boa pegada no digital, né? Enfim, toda a área de TI, marketing e digital do planeta já consome, nós temos dados de Yale, já consome mais ou menos uma pegada de carbono equivalente a toda a indústria de aviação no planeta, né? Quer dizer, então é importante a gente levar esses conteúdos para mais gente, para que as pessoas tenham pelo menos um outro lado. Por isso que existe two sides, né? Para mostrar o outro lado. Vamos ver um pouquinho esse último slide que a gente viu só do Brasil, comparado com Estados Unidos e Europa. Na área de folhetos promocionais, de novo, uma, uma confiança muito maior dos americanos do que dos brasileiros e europeus. No correio, enfim, na mala direta personalizadas, também você vê uma diferença muito grande, Estados Unidos e Europa, dos Estados Unidos para a Europa e Brasil. Na publicidade na TV, aí você tem o Brasil disparadamente um percentual maior, com 45%, né? A gente tem, só pegar aqui, com 45%. Na publicidade, jornais e revistas, enfim, a Europa destoa mais do que, enfim, mais do Brasil e dos Estados Unidos. Na publicidade digital, você tem Brasil com 54%, né? Quer dizer, contra 40 americanos e 23 da Europa, né? E no e-mail marketing, de novo, o Brasil destoando muito, né? Lembrando que as pesquisas todas foram feitas por Toluna, com grupos etários similares, correspondentes aos países onde foram pesquisados, e enfim, com critérios muito tecnologicamente, tecnicamente muito parecidos. Então, esses dados todos surpreenderam muito, vale a pena a gente refletir o que acontece, né? Esse é um slide para nós, enfim, muito desafiador, mas a gente resolveu apresentar, né? Perguntando para as pessoas se o consumo de papel, de cartão, de papelão, ou seja, todos os tipos de papel praticamente, causa desmatamento, e a gente comparou com a nossa pesquisa anterior, 2021, que é essa mais escura, e a de 2023. Houve uma melhora, mas ainda um patamar muitíssimo alto, quando todos sabemos que não é derrubada, cortada, colhida nenhuma árvore de floresta nativa para fazer nenhuma grama de celulose ou de papel. Todo o papel fabricado no Brasil provém de árvores cultivadas, de árvores plantadas para isso, que ainda sequestram carbono, enfim, tem todo o racional da maravilhosa pegada ambiental do papel que vem de fonte renovável, né? Então, esse, para nós, principalmente, que somos o grande projeto, né, de esclarecimento da cadeia produtiva toda, essa questão do desmatamento relacionado ao consumo de papel, cartão e papelão é muito grave, não é? Poucas pessoas percebem que o consumo de papel, cartão e papelão causa mais plantação de árvores. Cada vez que você consome mais papel, para o que realmente precisa, mais árvores são plantadas, então a gente precisa mudar isso. O papel não afeta as florestas nem positivamente, nem negativamente, quando, na verdade, se você considerar os espaços, as áreas com árvores cultivadas, você tem um crescimento, né? Quanto maior o consumo de papel existir, então você tem uma melhoriazinha, sim, entre 21, que foi o auge da pandemia, com 23, e, por fim, as pessoas que não sabem, um patamar muito parecido.
Quanto você concorda com as seguintes afirmações? Os brasileiros entrevistados acham que aqui, e o verde eu concordo, né, que a produção de papel e embalagem é uma das principais causas de emissão global de efeito estufa, né? Um outro desafio imenso para a TUSAIS e para toda a cadeia produtiva, para todos os fabricantes de embalagem de papel, para mostrar que é exatamente o contrário, né? Quer dizer, a embalagem de papel vem de árvores que são plantadas e que sequestraram carbono em todo o seu crescimento, né? Quase metade de uma árvore é carbono que tirou da atmosfera, né? O Brasil, não à toa, assinou no Acordo de Paris o compromisso de plantar 12 milhões de hectares de árvores cultivadas, de florestas plantadas. Então, a gente está muito longe, o setor todo tem 10 milhões de hectares. A gente tem que plantar mais do dobro do que a gente tem, né? Quase dobrar que a gente tem, mais do que dobrar. A comunicação eletrônica é mais ecológica que a comunicação baseada em papel, então 80% das pessoas pensam assim. Não é verdade, não há estudos que comprovem isso de forma cabal, tá certo? Você teria que fazer análise de ciclo de vida dos produtos, de todos os produtos, que é um estudo caro e complexo e sujeito a um monte de variáveis, né? Então, esse é um outro desafio muito grande. É importante usar produtos de papel de árvores cultivadas de forma sustentável, seguindo florestas que sigam rigorosos padrões ambientais, certificações, etc. Então, aqui você tem uma percepção muito, muito boa para isso, para FSC, PFC, é um ponto muito positivo, né? As pessoas já têm noção de que certificação socioambiental das florestas é uma coisa importante. E, por fim, 8% dos entrevistados, você pode somar com esses 8, 16% dos entrevistados, não têm uma boa ideia do que sejam florestas plantadas de árvores que são cultivadas para a produção de muita coisa, inclusive celulose e papel, não é? Um desafio muito grande para todos nós, para todas as cadeias, né? Para toda a cadeia produtiva, né? E aí, no compromisso de fazer uma apresentação rápida para a gente poder conversar melhor, vai aí uma cara do nosso relatório. Esse é o nosso relatório executivo de 4 páginas, que é disponível para quem quiser acessar no nosso site, www.twosides.org.br. Os membros patrocinadores têm direito a um relatório ainda mais completo, de 16 páginas, ou até a pesquisa integral. Então, aqui os nossos dados de contato, para, enfim, qualquer questionamento, crítica, sugestão, nós estamos aqui absolutamente disponíveis, né? E a gente, com isso, eu encerro a apresentação para poder bater um papo em cima disso. Regina. Então, aonde é que está a contramão da história aí? Porque é interessante, porque a gente vê, né? Vê que da Europa as bancas estão bombando, as revistas estão bombando, os jornais estão bombando. Estou certo ou estou errada, Júlio? Sim, não, não, está certo. Então, e aí É, aqui no Brasil, certo? Você tem que ajoelhar no milho para pedir para alguém ler no papel. É mais ou menos isso, né? realmente os números são bem, bem ruins, né? Hein, Fábio, eu não sei, tá? Essa pesquisa já foi apresentada ao Marcelo Reck? Ainda não, ainda não. Ah, tá, tá, É, tá. mas nós estamos. É, é, assim, Você eu, ia eu falar. Bom, acredito, eu acredito, Regina, que assim foi feita, né, nos últimos anos, até copiando dos Estados Unidos, né, etc. e tal, uma grande campanha de desestabilização das instituições, né, do poder judiciário, e da imprensa, né, dizendo que a gente só faz fake news, etc, etc, etc. Eu acho que isso tem um pouco a ver com essa desinteresse pelo papel, porque os mais velhos estão muito, né, vinculados a esses grupos de WhatsApp, os tios do Zap, né, que a gente brinca, né, que Uhum. recebem o dia todo essas fake news, etc., e ficam aí espalhando. E a molecada, a gente entende que eles já querem mais o digital mesmo, né? É natural, ele já, né? Você vê uma criancinha e já começa, estou com a mão aqui para querer mostrar,
pequenininha, ela já começa a pegar o celular e passar a mão, né, no, para rolar a página, essas coisas, né? A identificação deles com o digital é gigante, né? Mas eu não, assim, eu não sei, eu estou dando um chute aí, né? Eu não teríamos que, de repente, conversar mais para entender por que dessa descrédito, né? Vamos dizer assim, ao papel, né? Que muitas vezes está bem vinculado à chamada mídia tradicional, né? Que o pessoal chama de mídia tradicional. Sei, não sei. É, posso dar um pitaco, Júlio? Claro, A gente claro. tem suposições, são todas são hipóteses, né? Como dizem os cientistas, que têm que ser provadas. Olha, tem uma participação da Cláudia, que a Cláudia fala, Regina, como é que é a dinâmica? Cláudia Inoue. Não, eu Ela acho fez uma que não observação. podemos esquecer que o empréstimo do Brasil é caro. Cláudia, você quer falar, por favor? Oi, boa tarde. Não, eu acho que, enfim, se a gente for ver, né, um livro impresso e um e-book, o livro é super caro no Brasil, uma revista, né? Então, você migrar para o digital, que muitas vezes é um conteúdo que, né, você consome de forma gratuita por uma rede social, uma newsletter, né? É, vendo a realidade brasileira, acho que também faz sentido, né? É, eu concordo. Eu estava começando a falar, Cláudia, Júlio, todos, que a gente tem algumas hipóteses, né? Primeiro, a pesquisa da CBL do SNEL, Regina conhece bem, a de hábitos de Uhum. leitura, né? Mostra que o brasileiro não é um leitor, né? E a gente comparou o tempo todo com os Estados Unidos e com a Europa, mesmo considerando a desigualdade, que é forte nos Estados Unidos cada vez mais, e tudo mais, você tem um mercado consumidor voraz, não é? De coisas que são para serem lidas, né? Ah, e Europa também, né? Você ainda vai em meios de transporte públicos na Europa e você vê jovens lendo livros de revistas. No Japão você tem os jovens lendo mangá, enfim, a leitura não é algo relevante para o brasileiro, né? Acho que 40, mais de 40% dos brasileiros não leram sequer um livro no último ano e não pretendem ler, Júlio, esse livro no ano seguinte, né? Então, ponto um, brasileiro não é habituado ao hábito da leitura e, claro, que todos os dispositivos digitais tendem a piorar isso, né? Piorar o vocabulário, piorar quase tudo. A segunda suposição essa questão do custo, que a Cláudia também lembrou, né? Quer dizer, você tem, porque tem escala menor, você tem, acaba tendo aí um custo por vezes maior. E uma terceira suposição é de que durante a pandemia o papel foi vilanizado, né? Não toque no seu jornal, porque ele pode estar trazendo algum vírus, enfim, pode estar trazendo o bichinho da Covid, né? Então, eu tenho a impressão que isso na pandemia agravou-se muito, não é? E as pessoas passaram a ter medo, né? Quer dizer, quase todo mundo, quase todos nós, né? Que lavávamos até legumes na pia antes de guardar, não é? Quer dizer, então, um terceiro ponto que nos dá a impressão de que ficou muito marcado no Brasil. Nós tivemos aquele conflito todo, né? Vacina, não vacina, enfim, tivemos outros agravantes muito grandes de como isso tudo foi cuidado no Brasil. Então, isso pode ter afetado de forma mais brutal, né? E, por último, eu lembro uma foto muito simpática, Júlio, que Patrícia Blanco, que você conhece bem, do Instituto Palavra Aberta, tirou há algumas semanas atrás numa banca de revistas e livros em Nova York, em Manhattan, mas assim, uma infinidade de títulos, né? O vídeo quase não acabava mais, não é? Quer dizer, mostrando a pujança do setor, eh, lógico, é em Nova York, lógico, é em Manhattan, mas você tem N informações de que isso tudo ainda está muito vibrante no exterior, na Europa principalmente, no Japão e nos Estados Unidos, né? Essa questão do hábito da leitura, realmente, nós somos uma negação, né? Temos aí o Rio Grande do Sul,
que é um estado tradicional, que tem uma leitura muito forte, né? Inclusive, ainda hoje tem muitos títulos, né? Muito jornal impresso e tal. E o Rio também tinha uma tradição de grande leitura, né? Mas eu confesso que eu não sei como é que está hoje isso, que a gente vê que vem caindo, né? O impresso até no Rio Grande do Sul, né? Então, esse fenômeno aí é bem complicado de ser revertido, talvez. É. Eu para acrescentar, é, assim, se a gente fizer uma retrospectiva assim, dos últimos 15 anos, houve uma retração de aproximadamente 25 mil pontos de venda para os atuais aproximadamente 8. Tá? Então, isso também, que é óbvio que também tem influência, né? Vende menos e acaba isso se tornando uma bola de neve, um dos principais ofensores, né? E nos últimos anos tem um movimento também de cada vez mais os espaços das bancas eles serem ocupados por outros produtos que não publicações, né? E é uma coisa que eu venho conversando aqui no Rio com os sindicatos e associações, a gente fazendo um movimento, porque chega ao ponto de parte das bancas estarem vendendo produtos que não estão de acordo com a lei. Tá Então, virando é uma um movimento. merceariazinha, né? Tá virando uma merceariazinha, na É, e verdade. aí- exato. E tem uma, assim, a falta de atuação dos órgãos públicos, eles contribuem para isso, né? Então, partes, óbvio, né? O jornaleiro está ali, ele tem uma licença para trabalhar com publicações e o que está na lei de bancas, mas se não há uma fiscalização, isso também acaba eles incorrendo em ações assim. Tem banca que o cara foi e transformou em outro produto, em outro negócio que não é a atividade fim, né? Então o jornaleiro ele paga uma taxa de uso público, né? Para trabalhar com publicações e mais produtos de conveniência e outras coisas mais, e ele, quando vai ver, não está fazendo. Então, assim, a gente começou um movimento no Rio é, há 2, 3 semanas, e até agora nós recuperamos 40 bancas de jornais que estavam trabalhando para outras atividades. A gente atuou em conjunto com os órgãos públicos, né? Então, Interessante. enfim, tem inúmeros. E isso que eu estou relatando é algo. Eu estava no mês passado em Porto Alegre, você citou também, né, Júlio? E aí, relatado pelo nosso distribuidor de Porto Alegre, que é o distribuidor que opera todas as editoras, né? Ele relatou a mesma preocupação e um movimento semelhante lá, né? Então, é algo que eu já tenho conversado com a Regina e a gente, enfim, está alerta e vamos atuar isso de uma forma mais ampla, né? Mas eu já estou aqui no Rio articulando junto com os órgãos públicos, junto com o sindicato, para a gente frear esse movimento, né? E a Que, gente, assim, não tem um ponto, né? São inúmeros pontos, né, que acabam, de alguma forma, contribuindo para esse cenário que foi bem colocado pelo Fábio. O se a próprio, gente quiser o próprio melhorar, Sampaio, né, fez aquela campanha absurda aquela vez, né? Depois ele recuou e tal, Sim, mas sim, 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 sim. eu ia dizendo que a gente tem muito material, Mário, depois a gente troca contatos, Regina nos ajuda, muito material para ajudar a convencer essas. Quantas bancas você disse que mudaram? 8 bancas? Agora 40, 40 bancas. 40, Essas 40 40 bancas, bancos. para dizer, olha, papel é do bem, papel para o que ele está sendo destinado, tem uma pegada ambiental maravilhosa, ele depois vai ser reciclado. Pouca gente sabe que 67% do papel no Brasil é reciclado, nós temos uma logística reversa pronta, né? Quer dizer, então, para tirar um peso que pode parecer muito grande, desculpe, Adélia, eu sei que você queria participar também, para deixá-los mais leves e deixá-los mais orgulhosos de trabalhar com papel, né? Que é um Sim, produto, de fato, que tem uma pegada ambiental maravilhosa. sim, sim, sim. Obrigado. Obrigado. Eu achei que a Adélia queria participar, Regina. Oi?
E, Adélia, sim? Oi, vocês estão me vendo? Sim. Sim. Então, eu acho esse tema bem interessante e acho que está ligado também a nossa. Temos uma história complexa aí em relação à leitura no Brasil, né? Que está ligado ao nosso nível educacional, infelizmente, que sempre foi muito precário, né? Nas classes menos favorecidas e com uma baixa inclusão dos estudantes como leitores. Acho que tanto os instrumentos formais de educação, como também a indústria da informação, né, fez pouco para atrair a massa de estudantes como consumidores de leitura, quer seja de livros, quer seja de revistas, quer seja de jornais, né? E nós tivemos, como nosso colega anterior estava falando, né, uma mudança muito grande na estrutura industrial da produção da informação, né? A redução do número de títulos, a redução da distribuição, levou a um desvirtuamento da banca de jornal, que hoje vem de lâmpada, pilha, a, a objetos de toda a natureza de lazer, menos revistas e jornais, não é? E também a gente não tem visto um esforço da indústria, porque depois que abriu, praticamente quebrou, né? E a DINAP também se esfacelou nesse percurso, eu não tenho visto um esforço conjunto da indústria para chegar a esses pontos de venda, né, de uma maneira sistemática, né? Eu vou muito para a Alemanha, porque eu tenho um filho que mora lá e até já cheguei a mandar para a Regina algumas fotos, né? Na Alemanha, ele mora numa cidade pequena, tem 300 mil habitantes, ela é uma cidade importante, capital de Hesse, que é o estado mais importante da Alemanha, mas cada supermercado tem uma fileira inteira de gôndola, maior do que a fileira de shampoo e condicionador, para vocês terem ideia, só de revistas e jornais, né? Só de revistas e jornais. E ali tem de criança, tem de bricolagem, tem de economia, tem de política, tem de fofoca, tem de variedade, tem um tudo. E em todos os mercados, não é uma rede, em qualquer supermercado, até naquelas lojas de conveniência que eles têm grandes, que parecem, que substituem a nossa drogaria, né? Também é muito comum você encontrar a fileira de gôndola inteira de revistas e jornais. E muitas revistas de criança na parte de baixo, assim que as crianças já vão passando no mercado e pondo no carrinho, né, para levar para casa. Então, eu acho que nós tivemos uma infelicidade tripla aí, né? O nosso nível educacional baixo, que sempre reduziu a leitura na classe AB. É É. isso. No Uhum. Brasil sempre foi isso, né? Uhum. Eu trabalhei 11 anos no Estadão, mais alguns anos na Abril, e todos os estudos revelavam isso. Quer dizer, uma leitura incessante de livros, revistas, jornais, era a classe AB, um tico na C, né? E ficava por aí. E a gente não conseguia fazer um movimento de penetração, né? Para baixo, até porque realmente o preço era um dos impeditivos, além da distribuição. Depois, com essa mudança da indústria, ficou pior ainda, né? Porque aí não se tem nem onde comprar. Hoje, onde você vai comprar revista, se você estiver num bairro mais longínquo em São Paulo ou no Rio de Janeiro, e imagina em outras cidades,
em Palmas, em Cuiabá, É. etc. O Brasil Aí é nem. grande É, e não cobre hoje de jeito nenhum não tem essa ramificação que cubra o Brasil, né? é, Aí o terceiro ponto é o próprio crescimento do digital, né? O digital se impôs de uma maneira rápida, fácil, todo mundo tem um celular na mão, então é uma facilidade que foi rapidamente substituindo a leitura dos jornais diária pela leitura dos vários, várias fontes virtuais de notícia ou até mesmo a leitura dos próprios jornais de maneira digital. E as revistas ficaram no meio caminho disso, ainda tem um pouco, tem muito menos título, mas tem ainda muito título impresso, mas também não tem a distribuição, e tem o digital, mas não muito. Então, acho que está faltando um reposicionamento aí de quais são os canais de distribuição e como fazer isso, e de qualquer forma. Eu tenho visto até pelos vários palestrantes que têm passado aí na ANER uma, uma acomodação. Ah, não, nós abrimos muitos pontos, nós temos 4.000 pontos de venda no Brasil. O que é 4.000 pontos de venda no Brasil? O Brasil tem 150.000 casas de construção civil, tem 300.000 drogarias. O que é 4.000 pontos de venda no Brasil? É nada, gente, né? Tá aí para ilustrar, Adélia, um trabalho que a gente fez esse último fim de semana de postagem eletrônica e também fisicamente. O trabalho começou com o Martins na Panini, que continua fazendo, a gente continua fazendo com a Nera, a NJ e Panini, que é colocar todo dia 30 de setembro nas mãos do jornaleiro. Está aí o seu Kimura, que é um jornaleiro amigo meu, daqui da Banca Rainha da Paz, na Vila Madalena, em São Paulo, com a autorização dele, inclusive, mostrando, como vários já falaram, né, dos refrigerantes e bolas de futebol que ele vende, mas para ele ainda 40% da receita, né, e ele tem orgulho disso, vem do impresso, não é? Quer dizer, precisa trabalhar essa coisa também de que papel não é vilão, que papel enfim, tem toda a questão da leitura e todas as outras que você falou. O digital também é muito craque em se autopromover, não é? Mas, enfim, fica aí uma lembrança de uma ação. Acho que eu estou fazendo um pouquinho de plim-plim, Regina, porque é uma ação conjunta, né? A ANER, a NJ e Two Sides, e que tem sido razoavelmente eficaz. Começamos lá atrás, né, Martins? Você lembra? Então, Foi um trabalho bem legal, né, Fábio? muito. Eu acho que eu só queria só dizer uma coisa. A gente não pode vilanizar as bancas. As bancas, se as revistas impressas foram drasticamente reduzidas. E o dono de banca ele tem que sobreviver, né? E para sobreviver, infelizmente, hoje, a revistas não chega a 30, como você falou, 30, 40% da receita de uma banca. Então, o jornaleiro ele tem que fazer o possível para sobreviver. Sei que a Panini continua com as publicações, mas se você olhar o número de títulos que eram publicados há 5 anos e hoje é muito mais baixo. Ô, Fábio, uma pergunta. Você fez as mesmas perguntas há 2 anos, exatamente as As mesmas? mesmas, exatamente, para poder E comparar. você, esses 2 anos, você viu essa tendência do crescimento do digital? O que aconteceu entre a pesquisa anterior e essa de Você tem agora? esse comparativo, Fábio? Eu mostrei alguns slides, deixa eu voltar rapidinho, só no slide que interessa. Não, mas no, sim, sim, mas no Tá bom. crescimento digital. No crescimento digital em relação ao impresso, a gente só tem os números do mercado, né? O que a gente tem que mostra e que surpreendeu muito, né, Martins? Deixa eu voltar para o original. Home.
Eu não sei se não. Ele tá ainda carregando. Vocês já estão vendo? Não, está só. Sim. Sim, está na última página. Está na última página. Deixa eu voltar primeiro o PowerPoint sozinho. Isso. E o que a gente tem, e essa é a vantagem da pesquisa ser feita com as mesmas perguntas nesses 16 países, da possibilidade de comparar a cada 2 anos, né? Quer dizer, pesquisa a Isso. pesquisa, digamos, né? A pergunta sua é muito boa por causa disso. E ah, deixa eu pegar aqui, por exemplo, da questão de revistas. Essa aqui, por exemplo, acho que tem muito a ver com o que você. Deixa eu ver se eu tenho ela ah, no comparativo de ano a ano. Mas se eu não tiver, Martins, eu prometo te enviar, né? Não, não, por exemplo, volta naquele hora. Olha, você prefere ler ou receber? Ah, Esse aqui? não, 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 o anterior. Esse aqui? Por exemplo, né? Uhum, Aí, jornais e notícias, 77% uhum. prefere nos dispositivos eletrônicos. Isso. Esse percentual é igual, é muito maior, Uhum. ou A menor gente, do que há dois a gente, anos? eu acho de memória, porque você viu como ela é complexa essa pesquisa, de memória eu acho que cresceu. Você Cresceu. Eu está esperava. você tá instigando a uma boa reflexão, que é comparar para esses casos mais críticos a pesquisa de 21, que era auge da pandemia, né, com a pesquisa de 23, que é de agora, já sem pandemia. Mostrando as tendências, Isso. exatamente. Uhum. Boa, boa. Faremos isso e Eu ficamos acho que devendo. seria interessante fazer esse comparativo, Fábio. Tá bom. Eu fico devendo e passo depois para a Regina. Você pode passar, eu acho que a Márcia, passar para a Márcia, para passar para mim, a Márcia faz uma matéria daí na nossa newsletter, Uhum. mostrando, e a gente coloca no site da ANER também esse comparativo dos 2 anos, né, Márcia? Sim, sim, com certeza. Fica à vontade, Fábio. Pode mandar para a gente aqui. Vocês têm meu e-mail, mas eu vou te colocar aqui de novo e aí a gente vai falando, tá bom? Ah, que legal. Eu vou pegar com você, então. Vou pegar aqui no chat. Muito bom. De qualquer jeito, voltando às bancas de jornal, só para dar mais um pitaco, esse senhor Kimura, que é engenheiro agrônomo, formado, trabalhava na cooperativa de Cotia, que fechou, enfim, fechou as portas, e ele virou dono de banca já há uns 20 anos. A sobrevivência é fundamental, como o Martins disse, e ele diversifica, ele está em frente a uma escola Sim, importante, que é a Rainha da Paz, né, Mário? Então, não dá para criticar, mas dá para oferecer mais recursos, dá para oferecer mais apoio de comunicação, apoio, eventualmente, de condições comerciais, orientação, né? de orientação, não é? Quer dizer, a gente, como cadeia produtiva, acho que está devendo um bocado. Perfeito. Se você me permite, assim, eu concordo plenamente com o que o Jo- com, o que Martins. perdão, com o que o Martim, nosso amigo Martins considerou, com o que o nosso amigo Martins considerou, o jornaleiro precisa sobreviver, sabe? E aí, nessa ânsia, muitas vezes ele acaba trabalhando de forma irregular na contramão do que está na lei, né? E aí ele se sujeitando, inclusive, a sanções, punições e tudo mais. Eu compartilhei com vocês, agora no Dia do Jornaleiro, uma matéria que nós fizemos com alguns jornaleiros, onde eles trabalham em harmonia com os órgãos públicos, com o que está dentro da lei. Então, eu compartilhei, vocês vão poder acompanhar. Nós entrevistamos o secretário de Ordem Pública do Rio, entrevistamos o sindicato, trouxemos alguns exemplos de jornaleiros que trabalham, que se os jornaleiros forem bem orientados, eles trabalharem com o que está na lei, eles já têm um amplo mercado para ser explorado, né? E o que foi colocado é que, de fato, eles têm uma perda importante por conta
de uma redução do número de publicações, enfim, em função de todos os efeitos da pandemia, tudo que foi colocado, e eles não têm nada contra publicações, tá, Fábio? É óbvio que eu cito, eu defendo que tudo é reciclado e tudo mais, mas assim, é muito mais parte de uma ânsia deles recuperarem essa receita que tinham há tempos atrás, em outros momentos que havia uma circulação muito maior de publicações, né? E aí hoje eu acho que com uma boa orientação, um bom colocação dos riscos que ele tem se eles estiverem trabalhando em desalinho com a lei, eles acabam organizando a operação deles trabalhando em harmonia, né? Ou seja, operando com publicações e com todos os outros produtos que são permitidos em lei, né? No Rio, o jornaleiro pode trabalhar desde bebida alcoólica até produtos de conveniência e tudo mais, enfim. Eu vejo esse avanço em todo o Brasil. É possível trabalhar e é possível viver em harmonia. Publicações e esses outros produtos que ajudam, inclusive, a manter a operação do jornaleiro, né? Exatamente. Deixa eu ver uma coisa. O Fábio colocou que 67% de todo o papel no Brasil é reciclado anualmente. Isso. Ahn, mais alguma pergunta, mais alguma observação? Mário? Ah, Regina, ah, eu queria falar mais uma coisa. Eu acho que quando a mídia impressa era de fato muito significativa, tanto revistas como jornais, a gente tinha empresas muito atuantes na comunicação para chamar o público para as bancas, né? Era uma guerra de comunicação, né? Entre os uhum, jornais e entre as sim, revistas, campanhas frequentes, né? Tínhamos os pontos de venda, não é? Tinha os pontos sim, de vendas cobertos, estudados, qualificados, classificados, com tiragens que a gente estudava ponto a ponto o que deveria mandar, dependendo de qual era a capa, de qual era a chamada, de qual era o lead. E, além de ter todo esse estudo e esse controle dos recursos de potencial de cada ponto, e de cada região, de cada cidade, de cada estado, ainda se fazia um esforço enorme de comunicação, não era pequeno, né? Por onde eu passei, eu pude ter a chance de fazer grandes esforços. No Estadão, a gente criou, naquela época, o Estadão no Ar, que montava-se uma produtora dentro da redação e todo dia a gente fazia 30 segundos de chamada ao vivo com o diretor de redação e os principais editores falando o que estaria na capa do jornal no dia seguinte. Era um esforço colossal, fizemos isso por anos, né? Na Veja, quando passei pela Veja, a Veja fazia dois tipos de spot por semana e distribuíamos para 60 rádios todas as semanas no Brasil, né? Cada spot 60 para rádios mais populares e outras 60 rádios mais elitizadas pelo Brasil, com spots da semana. Então, eu não sinto hoje as editoras tão empenhadas. Eu acho que são outros tempos, claro, mas será que a gente está realmente utilizando as ferramentas de marketing tanto para entender os pontos de venda, ampliar esses pontos, trabalhá-los, saber o que colocar no ponto de venda? E será que a gente está trabalhando a comunicação de uma maneira forte, né? Eu não sinto, pode ser que seja uma fragilidade, uma fraqueza minha. Mas eu não sinto que a gente hoje tenha grandes editoras trabalhando nesse apelo forte, né?
nos meios de comunicação, quer seja tradicionais ou digitais. Aí eu acho que isso corrobora também, né, a uma circulação muito mais rarefeita e levamos pouca gente a procurar os títulos nas bancas. E aí isso forma esse amálgama que leva o jornaleiro a não se interessar tanto por ter os títulos, porque ele precisa ter coisas que girem ali na banca, né? Ah. Posso dar uma opinião, fazer um comentário? É, Adélia, naquela época, grande parte da receita das editoras vinha da publicidade e do número de assinantes. Então, as vendas em bancas, a receita de venda em bancas não eram suficiente para custear todo o custo da revista. Então, a receita de publicidade é o que financiava tudo isso, era muito grande. Agora, com a chegada das empresas que não são de mídia, né, Facebook e todas elas, houve uma migração da publicidade para esses meios. Tanto que hoje, se uma agência de publicidade vai falar com a Panini ou com outro cliente, a publicidade em mídia impressa, eles nem oferecem mais. Então, as revistas, elas perderam essa receita de publicidade e todos os assinantes também que foram perdidos, quer dizer, toda a receita que vinha da publicidade, você tinha que ter o número de assinantes, então a receita da revista era ter a maior quantidade de assinantes possível, mesmo que isso não pagasse a conta, mas você vendia esse número de assinantes e tinha receita de publicidade. Hoje, é muito difícil fazer isso. Então, para reativar, é uma coisa que eu acho importante, reativar as bancas, eu acho é um canal para as editoras, é o melhor canal que tem, porque ele está disponível, você rapidamente coloca o produto nas bancas, você convence, né, o jornaleiro, é seu parceiro, de fazer, de colocar os cartazes, imediatamente você distribui. Não é venda firme, é venda consignada, então você tem uma facilidade muito grande de fazer a distribuição. Então, assim, é importante para as editoras trabalhar no fortalecimento das bancas. Eu concordo com o Mário que temos que trabalhar e criar esse, né, ambiente para que eles façam e vendam produtos que são legais para vender em bancas, mas essa receita de grande número de assinantes e receita publicitária, eu acho que isso não volta mais, na minha opinião. É uma realidade. Enfim, eu acho, Fábio, vamos fazer o seguinte: faz o comparativo das pesquisas e aí você volta para a gente entender o que aconteceu nesses itens todos que você apresentou. Eu acho que seria bem interessante, né? Pesquisa com Eu acho que pandemia e seria pesquisa sem pandemia, né? Na verdade, né? 20 exatamente, anos anterior. exatamente. Eu acho que seria Então, interessante, né, Mário? mudou muito a cabeça. Eu concordo, enfim, em É, gênero legal com verdade. o Martins, com a Adélia também, acho que são pontos super relevantes Uhum. e acho que vale a pena um novo olhar, né? Sim, Muito é bom. verdade. Muito bom. Legal. Tá, eu quero agradecer o Fábio Mortara, sempre muito, muito amigo, muito prestativo e sempre nos trazendo questões para reflexão. Eu agradeço em nome da ANER. Vamos esperar esse teu comparativo e chamamos um outro café para que você faça essa apresentação e mostre as variáveis, por favor. Ótimo. Combinado. Muito obrigado a todos. A gente Obrigada a sempre sai todos. com muito conteúdo. Isso. E, Mário, vamos continuar a nossa discussão sexta-feira, tá? Vamos Tchau, sim, abraço a Regina. todos. Um Obrigado, hein? abraço, Um abraço, Délia. obrigada a todos. Obrigado. Prazer Muito aí. obrigado.